Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Olhem só, a Tuelid aqui mais uma vez com vocês, trazendo algumas novidades, não é mesmo? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula com material novo. Nós vamos fazer a parte A do capítulo 10 de língua portuguesa. Estão preparados para o material novinho? Vamos lá! Aqui nós temos o nosso calendário. Vocês vão fazer a parte A do capítulo 10 de língua portuguesa durante a semana do dia 18 a 22 de outubro, tá bom? De segunda a sexta-feira. De qual mês? Nós já estamos no mês de outubro. Qual ano? 2021. E qual é o número do mês de outubro? Quem se recorda a ordem dos meses? Vamos lá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, nós já estamos no mês 10. E aqui nós temos a nossa novidade. Olhem que lindo! O nosso material novo. Sistema de ensino Trilhas. Eu amei. Vocês gostaram? Eu estou apaixonada. Vamos logo iniciar essa apostila linda? Vamos lá? Então, vamos lá. Capítulo 10. Vamos caminhar? Abram a apostila de vocês lá na página 8. Página 8, capítulo 10. Vamos lá? Página 8. Nós temos a introdução aqui do capítulo 10, tá? Tuelid vai ler com vocês. Diariamente, muitas pessoas vão ao trabalho e à escola a pé. Você sabia que caminhar é uma atividade física muito importante? Caminhar um pouquinho por dia faz bem à nossa saúde, além de contribuir para o meio ambiente. Por que será que caminhar a pé contribui com o meio ambiente? Porque nós evitamos o uso de automóveis, não é? Visto que os automóveis soltam poluentes, não é? Então, poluem o meio ambiente. Então, caminhar a pé, além de fazer bem para a nossa saúde, também contribui com o meio ambiente. Aqui nós temos a legenda da imagem que vocês estão vendo aí, tá? A imagem está nas páginas 8 e também na 9, tá? Pessoas caminhando na cidade de Londres, na Inglaterra. É uma foto de 2017. Aqui nós temos a página 9, tá? Nela tem a continuação da imagem e também nós temos um box aqui com 3 perguntinhas. Vocês vão perceber que a estrutura dos capítulos, né, se iniciam sempre assim, com algumas perguntas que vão fazer com que vocês reflitam sobre o assunto, tá? Levantem hipóteses. Nesse box de introdução, vocês podem refletir sobre essas perguntas, podem discutir aí, se você estiver na sala de aula, vocês podem discutir em grupo, né, com a sala de aula de vocês, com os professores de vocês, tá bom? Mas se você estiver apenas assistindo essa videoaula, você vai pensar, você vai responder mentalmente sobre o que a Tuelid vai falar agora, ó, sobre essas 3 perguntas. O que está sendo apresentado nessa fotografia? O que está sendo apresentado na imagem das páginas 8 e 9? Você gosta de caminhar? Hã? Vocês gostam de caminhar? Por que vocês gostam de caminhar? C. Em sua opinião,
Por que caminhar é importante para a nossa saúde e para o meio ambiente? A Tuelide já falou um pouquinho sobre, né? Então reflitam, pensem sobre essas 3 perguntas, tá bom? Aqui, virando a página, nós temos o box leitura, tá? Na página 10, nós temos uma leitura de uma carta de leitor. Início de conversa. Você vai à escola de carro, de bicicleta, de transporte público ou a pé? Como que você vai? Como que você chega até a sua escola para quem está indo presencial? Como que vocês vão? Entre essas formas de se locomover, qual delas seria mais benéfica ao meio ambiente e à sua saúde? Então, pensem, quem vai de bicicleta, quem vai de carro, quem vai de moto, quem vai a pé, quais dessas formas de locomoção traz mais benefícios, mais coisas boas para nós, né? Você, no caso, e para o meio ambiente. Em que situações você tem o hábito de se locomover a pé? Você tem o hábito de se locomover a pé? Em quais situações? B. O texto a seguir é uma carta escrita por uma leitora a um veículo de comunicação. Então, nós temos alguns veículos de comunicação, né? Nós temos o rádio, a TV, o jornal, a revista. Nós temos vários veículos de comunicação. Como você imagina que seja um texto como esse? Como que você imagina que seja uma carta de um leitor para um veículo de comunicação? Aí vocês vão comentar com seus amigos aí em sala de aula, tá bom? Vamos ler a carta de leitor e conhecer uma opinião sobre um assunto muito importante. Bora lá para a leitura. Nós temos aqui, ó, aí na página 10, tá? A carta de leitor, que no caso aqui é uma leitora. Nós temos o título da carta, Pela Calçada. Agora a Tuelide vai ler para vocês, ó. Adorei essa matéria da última edição. Vocês retrataram exatamente o que penso sobre as maravilhas de andar a pé e a forma de poder perceber e sentir o que temos em nossa volta. Realmente é encantador caminhar por aí. É a melhor maneira de descobrir algo, um lugar diferente, as pessoas, cada detalhe de uma rua, uma árvore, o céu. Caminho bastante e evito ao máximo usar o carro. Faço isso só quando é realmente necessário. E troco também o carro pela bicicleta ou pelo ônibus. Isso me ajuda a redescobrir tudo que há à minha volta. Obrigada por mais uma matéria excelente. Eliane Aragues. Então aqui nós temos a fonte, tá? De onde foi retirada essa carta leitor, quem é que escreveu, tá? Eliane Aragues, Pela Calçada, Vida Simples, São Paulo, abril. Nós temos toda a fonte de onde foi retirada essa carta, tá bom? Agora, virando a página, nós temos outro box, ó, interpretação oral. Toda vez que vocês visualizarem esse box, interpretação oral, quer dizer que as suas respostas vão ser dadas oralmente, tá? Vocês vão falar a resposta correta, não terão registros, tá? Aqui na interpretação escrita, sim, vocês vão registrar, tá bom? E na interpretação oral, é oralmente, é falando, tá? Então, vamos lá, nós temos 2 perguntinhas na interpretação oral.
No dia a dia, em quais situações você poderia se deslocar a pé em vez de utilizar um veículo? Então, pense aí na sua rotina diária. Em quais situações você poderia, em vez de ir de carro com o papai ou a mamãe, com a sua família, né? Vocês poderiam ir a pé. Pensem aí. 2. Você concorda com as ideias da leitora sobre se locomover a pé? Você concorda com a leitora? Comente sobre, tá? E agora sim, é uma interpretação escrita, então vão ter registros, tá bom? Vocês vão responder escrevendo. Pergunta número 1. Qual é a relação do título da carta com o assunto apresentado? Vocês se recordam do título? Pela calçada. O que tem a ver? Qual é a relação do título com o conteúdo da carta? Fácil, não é? Questão número 2, ainda aí na página 11. Pinte a ilustração que representa o sentimento da leitora em relação à matéria que ela leu. Vocês se recordam que a leitora, ela deu alguns detalhes, né, de uma matéria que ela leu. Ela deu uma opinião sobre a matéria que ela leu. Vocês se recordam da última frase que ela deixou lá? Qual expressão facial representa o que ela sentiu? Será que é essa daqui, essa ou essa? Qual é a ilustração que representa melhor o sentimento da leitora? Fácil, não é? Questão número 3. Segundo a leitora, qual é a vantagem de se locomover a pé? Então, se você não se recorda, né, o que ela disse, qual é a vantagem de se locomover a pé, volte lá na carta e procure a informação, ok? Você vai procurar qual é a vantagem de se locomover, segundo a leitora, tá bom? Exercício número 4, agora vocês já vão virar a página, tá? Vamos lá para a página 12. Questão 4. Assinale com um X as formas de se deslocar que a autora da carta prioriza. O que é priorizar, tio Elide? É dar prioridade, ela escolhe, ela acha melhor, tá? Quais são os meios de locomoção que ela dá prioridade, que ela prefere, tá? Além de se locomover a pé. Tem dois, na verdade, que ela dá prioridade. Se você não se recorda, volte lá. As informações estão todas lá na carta. 5. Questão 5, ainda aí na página 12. Leia o trecho a seguir. Realmente é encantador caminhar por aí. É a melhor maneira de descobrir algo, um lugar diferente, as pessoas, cada detalhe de uma rua, uma árvore, o céu. Aí nós temos perguntas, ó. A palavra em destaque acima indica que caminhar, ó, a palavra em destaque. Qual é a palavra que está em negrito? Encantador. O que será que indica essa palavra? Não é bom? É muito bom e agradável? Ou é cansativo? Qual é o sentido da palavra encantador aqui, tá? B. Cite palavras que poderiam ser empregadas no lugar de encantador, mantendo o mesmo sentido da frase. Então, observem, a tia Elide vai ler a frase novamente, tá? E vocês vão pensar em palavras que dão certo, que dão o mesmo sentido, tá? Para a palavra encantador, ó. Realmente é encantador caminhar por aí. E aí?
encantador. Cite algumas palavras que poderiam ser empregadas aqui que não mudariam o sentido da frase, tá bom? Agora virem a página, nós vamos lá para a página 13. Veja a forma como a leitora se despede em sua carta. Questão 6, ó. Aqui nós temos a despedida da carta. Obrigada por mais uma matéria excelente. Nós temos algumas perguntas. Assinale a alternativa correta sobre essa forma de despedida. Revela uma crítica à matéria lida. Demonstra agradecimento pela matéria publicada. E aí, obrigada por mais uma matéria excelente. É uma crítica ou é um agradecimento? Fácil, né? Faça um xizinho na alternativa correta. B. A expressão em destaque. Qual é a expressão em destaque? A palavra excelente. Está em negrito, está mais escurinho aqui, ó. A expressão em destaque na despedida reforça que a leitora não gostou da matéria lida ou gostou muito da matéria lida. Então, vocês vão colocar um X na alternativa correta. Ainda aí na página 13, ó. Pinte o veículo em que a carta da leitora foi publicada. E aí, aquela carta, ela foi publicada em uma revista, em um jornal ou num computador, pode ser internet. Onde que a carta da leitora foi publicada? Vocês vão pintar, tá? 8. Quem escreve uma carta é chamado remetente. Vocês já estudaram isso, hein? Quem escreve uma carta, remetente. E aqui na 9, quem recebe a carta é o chamado destinatário, não é? Vocês se recordam disso? Remetente, quem escreve a carta, quem envia a carta, tá? Quem recebe, o destino da carta, é o destinatário, ok? Na 8, tá perguntando, quem é o remetente da carta e como você identificou o remetente, tá? Como que você identificou quem enviou a carta, quem escreveu? Fácil, não é? Tem algo ali na estrutura da carta, uma dica lá no finalzinho, que a gente consegue identificar quem é que escreveu a carta. A 9, quem recebe a carta é chamado destinatário. Assinale o destinatário da carta lida. Quem é o destino? São os leitores da revista ou é a equipe de redação da revista? Nossa, a 9 já respondeu a 7, não é verdade? Prestem atenção. Quem recebe a carta é o destinatário. Assinale o destinatário da carta lida. Ou seja, o veículo, né, em que a carta foi publicada. Já está escrito aqui, agora ficou fácil, né? Ok? Então, novamente, a Tia Elide vai revisar com vocês. Quem escreve a carta, remetente. Quem recebe a carta, né? O destino da carta é o destinatário. Virem a página do material de vocês. Vamos lá para a página 14, tá? Antes da Tia Elide ler a questão 10 e 11, a tia vai ler esta parte aqui, ó, tá? Está aí na página 14 da apostila de vocês. A carta de leitor. A carta de leitor é um texto escrito por um leitor e enviado a veículos de comunicação, como jornais ou revistas. Nessas cartas, os leitores se posicionam sobre as matérias lidas, apresentando geralmente um elogio ou uma crítica, ou ainda a correção de alguma informação.
Entre as cartas enviadas, algumas são escolhidas para serem publicadas, tá? Então, aqui tem uma explicação super importante, tá? Vocês, se acharem necessário, podem grifar essa parte. É muito importante vocês entenderem o que é uma carta de leitor, para que elas servem, tá? Agora, prestem atenção na pergunta 10. Para quais outros veículos podemos enviar uma carta de leitor, tá? Então, depois que a gente leu aqui, fica mais fácil responder a questão 10. 11. Todas as alternativas a seguir poderiam ser objetivos de uma carta de leitor. Qual delas indica o objetivo da carta que você leu? Então, aqui nós vimos alguns objetivos, né? Para que a gente escreve uma carta de leitor? Aqui, por exemplo, pode ser um elogio, uma crítica, ou para informar alguma correção de alguma matéria que saiu errada, tá? Aqui vocês vão colocar um xizinho em qual foi o objetivo da carta da leitora que nós lemos anteriormente, tá? Foi para corrigir informações apresentadas em uma matéria? Foi para criticar uma matéria? Ou foi para elogiar uma matéria? Vocês vão colocar xizinho, tá? Aqui dentro do quadradinho da alternativa correta, tá bom? Ainda aí na página 14, nós temos esse box, benefícios da caminhada. Vamos ver? Caminhar pode trazer inúmeros benefícios, tanto ao meio ambiente quanto à nossa saúde. Ao nos locomovermos a pé, diminuímos o tráfego de carros nas ruas e, consequentemente, diminuímos também a poluição atmosférica. Andar também é uma atividade que faz bem ao nosso coração e ao nosso sistema circulatório, além de prevenir muitas doenças como diabetes e hipertensão, tá? Olhem que legal, os benefícios da caminhada. Agora nós vamos para o estudo da língua, página 15. Variação linguística geográfica. Nós vamos falar um pouquinho da nossa maneira, né, de falar de acordo com a nossa região de vivência, de acordo com o local que a gente vive. Vamos ver, ó. 1. Leia a anedota a seguir. Um vendedor de queijos foi parado por uma freguesa que o questionou. Esse queijo é mineiro? Com medo de perder a venda, ele respondeu: tem um jeito fácil de saber. Curiosa, a mulher logo perguntou: e qual é? É só apertá-lo. Se ele disser uai, é mineiro. Ora essa, e se não disser nada? É mineiro mudo. Aqui nós temos duas perguntas, ainda na página 15. Pinte a expressão que o vendedor utilizou para provar que o queijo podia ser mineiro. Qual foi a expressão que ele utilizou para provar que o queijo poderia ser mineiro? Bacana, uai ou legal? Fácil, né? B. Troque ideias com os colegas e explique o que essa expressão representa. O que será que a expressão que o vendedor utilizou para provar, né, que o queijo poderia ser mineiro representa? Olhem aqui que interessante, um pouquinho mais sobre essa expressão, uai. Não se sabe ao certo a origem, né, de onde veio essa expressão, a origem da expressão uai. Mas ela é tão utilizada pelos mineiros que ultrapassou as fronteiras do estado e chegou a outros lugares. Então, atualmente, não é só os mineiros, né, que utilizam a expressão uai. É um coringa da nossa língua, uai. Exercício 2, agora página 16. Continuamos falando
das variações linguísticas, tá? Os falantes de cada região do Brasil usam a língua portuguesa de maneira própria. Observe a cena a seguir e veja os modos de falar de crianças de diferentes estados do nosso país. Nós sabemos que nós temos uma língua, né, no Brasil, que é a língua portuguesa. Porém, nós temos algumas expressões regionais. Observem aqui, por exemplo, tem uma menina, né, fazendo manobras radicais com o skate. E aqui nós temos algumas crianças de algumas regiões do Brasil. Ó, região 1, 2, 3, 4 e 5, tá? 5 localidades diferentes do nosso país. Olhem só as expressões utilizadas por cada criança. 1. Que manobra retada. 2. Trilegal. 3. Da hora. 4. Maneiro. 5. Que trem doido. Então, observem. Nós temos 5 linguagens, né? 5 expressões linguísticas que representam o mesmo sentimento, o mesmo significado, tá? Ainda aí na página 6, continuando as perguntas, ó. Que sentimentos essas crianças estão expressando? Raiva, surpresa ou medo? Coloque em xizinho na alternativa correta. B. Enumere os itens a seguir de acordo com a imagem acima, indicando o estado onde cada expressão é utilizada. Vocês se recordam que tem número 1, 2, 3, 4 e 5, as criancinhas lá na imagem? Então, vocês vão, de acordo com a expressão de cada criancinha, vocês vão colocar qual é a fala do estado de São Paulo, qual é a fala da criancinha do Rio Grande do Sul. A cada criança tem um número, não é? Então, vocês vão colocar o número correspondente aqui. Então, nós temos 5 estados diferentes, ó. São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá bom? Vocês vão colocar os números referentes das criancinhas lá em cima. C. Se você estivesse no lugar de uma das crianças da cena acima, que expressão usaria? Se você estivesse assistindo lá as manobras da menininha no skate, qual seria a sua expressão? O que você falaria? Escreva aqui, ó. Variação linguística geográfica é o uso de palavras e expressões diferentes conforme a região. É o que a Sueli disse, não é? Dependendo da região em que nós moramos, que nós vivenciamos, nós adquirimos expressões linguísticas diferentes, se torna cultural, se torna parte da nossa cultura vivida ali daquela determinada região. Aí na página 17 nós temos a atividade 1, ó. Observe a conversa de um grupo de amigos. Então aqui nós temos a tela de um celular, tá? De um aplicativo de conversa que provavelmente vocês conhecem, né? Provavelmente seja o WhatsApp aqui. É uma conversa de um grupo que se chama Amigos do Condomínio. E aqui nós temos as falas das pessoas, tá? Ó, Luiz, caramba, mano, tá mó temporal aqui. Maria, guri, não falei que ia cair um toró? Paulo, caraca, meu irmão, tô ficando bolado. Rafaela, uai, isso é bom pra danar, refresca um cadinho, tá calor demais da conta. Eu, riégua, e agora, cambada? Isa, oxe, rei, bora bater um babá com chuva mesmo? Bater um babá, meninos, é jogar um futebol de rua, né? É uma fala de uma região do país, que a Sueli não pode falar agora. Qual é a região que fala bater um babá como um futebol, tá?
Vamos lá, ó. Com base nas expressões utilizadas pelas pessoas na conversa, considerando a região de cada uma delas, pinte os balões de fala de acordo com a legenda a seguir. Então, ó, nós temos as cores aqui, estão vendo? Vocês vão pintar de acordo com a região, com a fala da pessoa. Minas Gerais, amarelo, Bahia, vermelho, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, tem as cores aqui de cada região, tá? A tia fez um de exemplo, ó. Estão vendo a fala de Luiz? Ó, caramba, mano, tá mó temporal aqui. Então, provavelmente, de acordo com a expressão, as expressões que ele utilizou, ele é de qual região? Provavelmente ele é de São Paulo, não é? Então, São Paulo é azul. Então, a tia pintou de azul aqui, tá bom? Então, vocês vão pintar as falas das pessoas de acordo com as regiões, de acordo com as expressões utilizadas, tá bom? Virando a página, agora na página 18, tá? Nós vamos falar um pouquinho da variação linguística, agora histórica, tá? Leia o trecho de uma crônica. O título da crônica, Antigamente. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que nesse entrementes esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passava manta e azulava, dando-as de Vila Diogo. Os mais idosos, depois da janta, faziam 1 quilo, saindo para tomar a fresca, e também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animotógrafo e mais tarde ao cinematógrafo. Oh, observem as expressões dessa crônica. Difícil, não é? Nós temos algumas expressões aqui que algumas até a gente utiliza hoje em dia, mas algumas delas a gente fica até meio perdido, não é verdade? Ó, cautela. O que é cautela? Ó, cautela, cuidado. Entrementes. O que é entrementes? Ao mesmo tempo, tá bom? Agora vamos às perguntas, ó, que vocês vão responder oralmente, tá? De acordo com o texto, antigamente as pessoas usavam uma expressão para dizer que iam sair para se refrescar. Qual é essa expressão? Então, voltem lá no texto e procurem qual é a expressão que eles utilizavam quando eles iam sair de casa para se refrescar, tá? B. Procure no texto outras expressões antigas e sublinhe-as. C. A palavra cinematógrafo corresponde atualmente a qual imagem abaixo? Contorne a alternativa correta. O que será que é hoje em dia o cinematógrafo? Será que é o cinema ou será que é a sala de aula? Fácil, não é? Vocês vão contornar a imagem correta. 2, página 19. Leia a seguir um exemplo de como um produto seria anunciado no ano de 1945. Vamos lá. Está sem apetite? Observem a maneira da escrita, ó. Observem 2 P's, 2 C's, ó, o C com C cedilha, farmácia com PH, sonolência. Nós temos muita variação da escrita de 1945 até hoje. Está sem apetite? A causa pode ser um desarranjo das funções digestivas de seu organismo.
Vença esse problema tomando diariamente Passe Bem, que possui um sabor agradável e um efeito fortalecedor. 2 Fs, ó, sem acentuação, agradável, algumas palavras sem acentuação, sonolência sem circunflexo, né? Passe Bem limpa o sistema intestinal, purifica o sangue, evitando a sonolência e abrindo o apetite. Antiácido e analgésico, Passe Bem, nas melhores farmácias, nos tamanhos grande e pequeno. Olhem só, gente, quanta variação na escrita, né? Você teve dificuldade em ler esse anúncio? Será que se Suelid não tivesse lido, você conseguiria ler sem dificuldade? Comente com seus colegas. B. Observe a forma como algumas palavras eram grafadas no ano de 1945. Grafadas são escritas, tá? Escreva como elas são grafadas nos dias atuais. Então, aqui nós temos como era escrito, tá? Lá em 1945. E aqui vocês vão escrever como é atualmente, tá? Apetite, funções, efeito, sistema, sonolência, farmácias, agradável, tá bom? Algumas palavras estão até sem acento, tá? Prestem atenção na grafia correta. Variação linguística histórica se refere às transformações da língua com o passar do tempo, desenvolvimento da nossa língua, tá? Isso é variação linguística histórica. Por exemplo, farmácia era escrito com PH. Hoje é escrito com F e tem acento agudo no A, farmácia, ok? Isso é variação linguística histórica, a transformação da escrita das palavras de acordo com o tempo. Página 20, exercício 1, ó. Leia os textos a seguir. Nós temos o texto 1 aqui e o texto 2, tá? A imagem aqui não ficou muito boa, mas vocês têm a apostila de vocês aí, tá? A tia vai ler da minha apostila, vocês acompanhem na sua. Primeiro a tia vai ler o texto 1, ó. Biscoitos de leite. Um arretel de açúcar, outro de manteiga, meio quartilho de leite e 3 arretéis de farinha de trigo. Amassa-se tudo muito unido e depois se estende essa massa com o estendedor. E cortam-se os bolinhos pequenos ou redondo para se cozerem no forno a calor brando. Então, a tia leu aqui o texto 1, tá? Agora, o texto 2, ó. Por que não é VE Companhia Fotógrafo Amador? A arte da fotografia hoje é uma das mais emocionantes, documentando a recordação de passeios, notas de reportagem, paisagens, situações e até aventuras. Tudo diante dos olhos é motivo interessante para o amador. Depende só de uma boa máquina. E qual será ela? A Ernemann. A superioridade dos aparelhos Ernemann consiste na simplicidade, na segurança e na luminosidade das lentes. Grande variedade em material fotográfico como placas, filmes, papéis, etc. Casa Standards. Então, ó, tio Elid leu este aqui, tá? Agora vamos às perguntas, tá? A pergunta A, vocês vão responder oralmente. Toda vez que vocês visualizarem esse balãozinho, a resposta é oral, tá? Sobre o que trata cada um dos textos acima? Texto 1 e o texto 2. B. Observe algumas palavras retiradas dos textos acima. Então, nós temos algumas palavras que foram retiradas do texto 1 e do texto 2, ó. Biscoitos, leite, ela com 2 L, segurança, óleos, açúcar com 2 S, sem acento agudo, trigo, aparelhos com 2 P's,
fotógrafo, olha, com PH, sem acento, casa, paisagens com Y, lentes, farinha, máquina com CH, massa, fotografia, tá? Com PH. Pinte as palavras que sofreram mudanças em sua escrita com o passar do tempo. Então, vocês vão pintar as palavras que hoje em dia a escrita é diferente, tá bom? C. Agora escreva no seu caderno cada uma das palavras que você pintou no item B da forma como ela é escrita atualmente. Então, vocês vão pintar as palavras que são escritas diferente hoje em dia, aqui na B, e na C vocês vão escrever como que elas são escritas atualmente, tá bom? Chegou o momento, então, da nossa tarefa, tá? Tarefa da parte A do capítulo 10 de língua portuguesa. A tarefa de hoje serão 2 páginas, tá bom? Serão as páginas 74 e 75, tá? Exercícios 1, 2 e 3, das páginas 74 e 75. Lá na página 74, nós temos mais atividades, tá? Exercício 1 da página 74. Encontre no diagrama outras palavras utilizadas para nomear os elementos a seguir. Então, de acordo com a variação linguística, a pipa, a mandioca, a mexerica e a bala. Nós temos uma dica, ó. Fique atento a 2 palavras para cada elemento apresentado. Então, 2 palavras que correspondem à pipa, 2 palavras que correspondem à mandioca, 2 para mexerica e 2 de bala, tá? Pinte as palavras que se referem ao mesmo elemento com as cores iguais, muito importante isso. As palavras que se referem à pipa de uma mesma cor, de mandioca outra cor. As 2 palavras que se referem à mexerica de outra cor. Então, vocês vão usar 4 cores diferentes, tá bom? E aqui nós temos o diagrama, tá? O caça-palavras. Então, a pipa, por exemplo, nós podemos encontrar a palavra papagaio, tá? Então, a Tchueli já encontrou uma, tem mais uma. E se eu pintei papagaio de vermelho, a outra palavra que se refere à pipa também tem que ser de vermelho, tá bom? Se lembrem disso. Página 75, exercício 2 da tarefa. Ligue as expressões utilizadas antigamente na primeira coluna, ó, essas expressões usadas antigamente, ao significado de cada uma delas na segunda coluna. Então, nós temos algumas palavras em negrito, ó. Broto, chocante, pindaíba, carango e pão. Vocês vão fazer a correspondência ligando, tá? Aquela garota é um broto. Chocante essa roupa. Meu irmão está na pindaíba. Cadê o seu carango? Aquele homem é um pão. Então, por exemplo, ó, a palavra broto aqui, ó, aquela garota é um broto. Significa legal, bonito, bonita, sem dinheiro ou carro. Aquela garota é bonita. Então, a gente ligou aqui, tá bom? Vocês vão ligar as palavrinhas em destaque ao seu respectivo significado. Último exercício da tarefa de hoje, tá? Página 75, exercício 3. Complete o diagrama a seguir com o nome de cada imagem. Nós temos uma dica, ó. Preste atenção ao emprego das letras U, L ou O no final das palavras, tá? O que é isso aqui, terceiro ano? Isso é um suco. É suco. Entrando um pouquinho no modo que a gente fala, né? Nós falamos suco, não é? Só que na hora da escrita, nós não podemos colocar o U lá no final da palavra. Nós devemos escrever suco. A gente até fala suco, né? Mas na hora da escrita, termina com O. Aqui, tatu, anzol, gato, funil,
peru e queijo, ok? Coloquem aqui certinho, cada letrinha em um espaço. E assim nós finalizamos a aula de hoje. E aí, gostaram da nossa primeira aula com o nosso material novo? Eu gostei. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Beijos!